Pessoal, o que está acontecendo com esse gabinete ministerial do Lula? Uma coisa impressionante. Já fiz um vídeo aqui sobre a Simone Tebet falando de outra coisa, de questões previdenciárias, tributárias, fiscais e tudo mais, mas vou ter que fazer outro vídeo sobre ela falando a respeito dessa declaração que ela deu na questão ali que se refere mais precisamente à liberação de recursos para o Rio Grande do Sul, para a tragédia que se abateu sobre aquele estado, ainda está se abatendo, né? A coisa não melhorou por completo, tá longe, infelizmente, disso, mas isso requer uma certa celeridade essa que não estamos vendo pelos poderes estatais, aliás, está muito claro para todo mundo a essa altura do campeonato, o quanto o Estado é muito mais ineficiente, do que a iniciativa privada para lidar com esse tipo de situação aí e tudo mais. Então, no contexto dessa questão da liberação de valores, a Simone Tebet deu uma declaração hoje, no dia que eu estou gravando este vídeo aqui, e de fato ela falou a respeito dessa questão de forma específica, mas com um agravante que foi deixado de fora pela repercussão dessa notícia nos jornais, na mídia de forma geral. Não sei por que não repercutiram essa parte do que ela falou, inclusive esqueceram aí, sabe-se lá por qual motivo, de colocar esse ponto aqui. E nós vamos ouvir exatamente da boca da Simone Tebet, sem alterações, portanto, né, sem distorções do que foi falado. Vamos ouvir exatamente o que ela disse a esse respeito. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, eu já tinha adiantado em outro vídeo aqui do canal que provavelmente o governo Lula iria apostar na questão da liberação de valores aí a título de crédito extraordinário ou algo do tipo fora da meta fiscal, ou seja, isso vai ficar ali, vai passar ao largo dessa história da meta fiscal, não vai impactar o governo Lula. Inclusive, eu já falei isso prevendo que o governo Lula vai usar essa desculpa para furar o que foi estabelecido como meta pelo arcabouço fiscal para esse ano, pela LDO e tudo mais. Então é a previsão que eu já faço aí, essa parte eu já acertei, mas era realmente bastante previsível que o governo ele iria seguir nesse sentido, até porque estiveram presentes lá no Rio Grande do Sul o Lula, mais um monte de ministros dele, o Arthur Lira, o Pacheco, o vice-presidente do STF, né, o Edson Fachin, o cara lá no Tribunal de Contas da União e tudo mais, ou seja, todo mundo já tinha um acordo para que a coisa caminhasse nesse sentido. E aí quem falou sobre isso, né, sobre essa questão, esse ponto, foi a senhora Simone Tebet. Tem essa declaração que ela deu aqui, né, engraçado até a cara esse aqui é o Bessias, né, esse cara que tá aqui do lado. Enfim, se não for também não é um problema. Mas então, houve aqui um decreto, né? O governo Lula passou um decreto, editou um decreto nesse sentido, né? Que cria umas exceções à lei de responsabilidade fiscal para socorrer o Rio Grande do Sul. É justamente esses gastos fora da meta fiscal, portanto, aí, né? A gente sabe que isso vai ser dinheiro impresso. Enfim, né? Mas ela falou o seguinte, dando o esclarecimento teórico, técnico a esse respeito, né? A partir desse decreto legislativo, fica fora do limite de gastos do orçamento federal e fora das metas fiscais qualquer benefício, incentivo ou gastos que venhamos a fazer com o Estado e com os municípios, né? Isso aqui já era realmente bastante previsível, né? E esse decreto vai permitir que o governo faça outros atos ainda. Isso aqui é apenas uma coisa, vai ter mais repercussões também aí, né? Por exemplo aqui, medidas de crédito extraordinário, é claro, né? Negociação da suspensão do pagamento das dívidas do Rio Grande do Sul com a União, incentivos aqui para o setor produtivo, enfim, né? Então eles falaram que a extensão dos gastos ainda não pode ser estimada, Simone Tebet falou isso. Obviamente que não pode ser estimada aqui, o céu é o limite, é aquela história, nenhum político desperdiça uma crise, essa é a verdade, né? Mas aí vem um grande ponto dessa história aqui, que mais chama a atenção, primeiro pelo tratamento dado pela mídia a essa questão, e também porque isso aqui representa muito bem como o Estado, de forma geral, o governo, as instâncias, estão lidando com esse problema aqui, muito mais com uma questão numérica, burocrática, do que uma questão humana, né? Então ela disse o seguinte, vou repetir as palavras do presidente Lula.
Só quando essa água baixar é que, lamentavelmente, nós vamos ter a isenção imensa do custo, do estrago e da tragédia nacional que está sendo a situação do estado do Rio Grande do Sul. Ok, né? Da nossa parte, o decreto elimina a burocracia e, consequentemente, não é só que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, né? Então ela estava respondendo aqui a um questionamento a respeito de se o governo ia dar dinheiro para o Rio Grande do Sul, ia chegar junto e tudo mais, né? O grande problema tá em uma coisa que ela falou aqui depois, né? Não tem ponto final aqui. Ela complementou essa frase dela. E aqui aparece desse jeito, essa notícia, aqui eu tô lendo no site do Senado, né? Então, é um órgão oficial repercutindo o que a Simone Tebet falou, né? Tem uma outra publicação aqui do UOL também, que traz aqui uma menção a Simone Tebet, mas acho que não fala expressamente aqui o que ela afirmou a esse respeito, né? Mas já li em outros lugares, termina aqui nesse mesmo ponto que não existe na fala dela, porque nós vamos ouvir exatamente da boca da Simone Tebet o que ela falou a esse respeito. Olha só. Não é que só que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, porque não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir, porque a água não baixou. Olha isso o que a Simone Tebet falou. Foi exatamente isso que ela falou. Olha aqui, de novo, né? O ponto-chave que não termina aqui nesse tempo certo, ponto final, né? Ela fala depois, olha só. Dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora. Então, vírgula, que não é agora. Cadê essa parte aqui da declaração dela nessa frase? Por que estão manipulando a informação desse jeito? A gente ouviu, é esse trecho aqui exato que ela tá falando aqui, ó. Não é só que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. Ela começou falando isso, né? A gente ouviu, ela começou falando esse trecho, essa frase. Por que manipularam a informação na hora de colocar ali, né? Obviamente porque ela falou uma bobagem, uma besteira enorme aqui, uma coisa absurda sob todos os aspectos. Essa é a verdade. Como assim? A gente não sabe nem o que fazer, não dá para saber quanto que vai gastar. Caramba, tem um monte de coisa precisando ser feita nesse momento. Coisas que precisam ser adquiridas, enviadas para o Rio Grande do Sul em caráter emergencial. Alimentos, produtos de limpeza, colchões, sei lá, o pessoal tá sem casa, tá sem onde morar, tem carência de veículos para fazer o resgate de pessoas, para transportar itens de um lugar para o outro e tudo mais. Enfim, tem uma sorte de coisas incomensurável, né? De coisas a se fazer nesse momento, e qualquer recurso que vier num primeiro momento é fundamental, porque essa história de que só vamos saber quando as águas baixarem. Peraí, quanto tempo que isso vai levar? E o que precisa ser feito nesse momento? O governo vai lavar as mãos em relação a isso? Só dá para saber as necessidades depois que a água baixar? Fala sério, né? Depois que o pior da guerra passou, que é o momento ali em que as pessoas ainda estão correndo risco de vida, então, o risco de morte, né? Então, olha o absurdo que a Simone Tebet falou aqui nessa declaração dela, tão absurdo que o pessoal foi lá e tolheu o que ela disse para deixar uma coisa assim mais bonita para o governo, né? O dinheiro vai chegar no tempo certo, não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul, né? Então olha que coisa maravilhosa aí, tudo vai depender da boa vontade do governo liberar quando os prefeitos fizerem as demandas. Enquanto isso, dane-se o povo do Rio Grande do Sul, né? Olha que coisa impressionante. E isso aqui demonstra exatamente o caráter burocrático do Estado, como ele não trabalha para resolver problemas, mas sim para atender a requisitos burocráticos que aparecem aqui e ali. Para liberarmos recursos, temos que receber uma solicitação formal que vai ser analisada, vai ser avaliada, vai passar pelos órgãos para depois chegar o recurso lá. Enfim, já morreu gente enquanto isso, pessoas deixaram de ser resgatadas, um monte de coisa necessária deixou de ser feita nesse intervalo de tempo, nesse meio tempo aí. Uma coisa completamente absurda, sem dúvidas, e isso aqui representa de fato a percepção que o povo está tendo em relação ao Estado, à atuação do Estado nesse caso. Muito leniente, o Estado muito devagar para agir. O Lula esteve lá no Rio Grande do Sul no primeiro momento, durante a semana passada, ficou 3 horas e meteu o pé de lá, vazou, saiu fora, uma coisa assim absurda. O presidente da República, uma situação de emergência climática que é a maior do Brasil, sabe-se lá há quanto tempo, né? Então, no Rio Grande do Sul é a maior em 80 anos. Então, foi uma coisa completamente absurda, uma atitude
de descaso do presidente da República, tanto que ele voltou depois aí no domingo, né? Mas aí já tinha acontecido muita coisa lá e o presidente da República não estava junto. E uma série de outros problemas. O pessoal está criticando também o Eduardo Leite, falando que ele está se aproveitando da situação para se promover, mais um dentre tantos que estão fazendo isso, diga-se de passagem. Criticam ele por não ter feito uma infraestrutura melhor para a questão da defesa civil, que poderia sim estar agindo melhor. O pessoal está criticando bastante o Exército, tem vídeos rolando aí e tudo mais, o próprio Exército está mordido com essa situação aí, os milicos não estão gostando das notícias que estão circulando e tudo mais, e a Simone Tebet vem para somar com isso aí, com essa impressão negativa que nós temos com razão, né? Tem motivos claros para nós termos essa percepção de que o Estado não está agindo da forma correta, como deveria ser, né? Para quem acredita no Estado. Isso aqui não é surpresa nenhuma para mim, eu sou libertário, eu sei que o Estado serve só para parasitar a sociedade produtiva, né? Quem está arregaçando as mangas desde o primeiro momento é a iniciativa privada. Empresários, pessoas comuns, pessoas físicas, né, de jet ski, de barco, de outros meios, né, fazendo até cordão humano para conseguir salvar as pessoas, para arrecadar itens. Em alguns casos, né, tem denúncias, eu não averiguei essas denúncias a fundo, mas tem casos aí também do Estado atrapalhando as pessoas de agirem com coisas burocráticas absurdas e tudo mais. E agora temos a Simone Tebet falando basicamente isso aqui mesmo que todos nós ouvimos, né, que a hora do dinheiro chegar, né, o tempo certo do dinheiro chegar não é agora. Quando que vai ser então? O que tem que acontecer? Caiu um meteoro no Rio Grande do Sul para ser a hora certa de mandar dinheiro para lá? Faça meu favor, senhora Simone Tebet, né? Isso aqui é o absurdo dos absurdos, realmente algo revoltante, mais uma ação do tipo deste governo Lula, desse desgoverno que agora, no momento de crise, demonstra que não tem a menor capacidade de estar à frente do Brasil. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.